lá da janela. Democracia é o povo. A gente tem que ir pra rua. As pessoas ficam caladas. Já não dá mais pra gente ficar calado. Acho que uma palavra que define muito bem a democracia atualmente é a luta. A nossa presença aqui é uma presença de igreja cristã católica para esse movimento que já tem uma história bastante alargada e que se chama Grito dos Excluídos. Faz parte de uma iniciativa das pastorais sociais da Igreja Católica. E este movimento está espalhado por todo o nosso país, acontecendo sempre no dia 7 de setembro. E nós estamos aqui para exatamente fazer recuar esse grito em prol da independência, mas uma independência de todas as forças contrárias à vida. Então, o que nós queremos é apoiar os últimos, os mais pobres, os excluídos, reivindicando para a população que mais precisa no país os direitos fundamentais da pessoa humana, e por isso nossa presença é também uma presença profética, porque reclama por políticas públicas que devem existir para assistir de forma direta e objetiva a população mais carente, oferecendo as condições de vida digna para todos, como alimentação. Nosso país é um país que é marcado pela fome. Por isso, esse ano especificamente estamos aqui para dizer que nós temos fome, fome de justiça, fome de trabalho, fome de liberdade, fome de respeito, de fraternidade, mas também políticas públicas que olhem para as questões do trabalho. O nosso povo precisa, tem fome de salários justos. Nós também estamos aqui para gritar com os pobres e pelos últimos, por questões de moradia, de transporte, de saúde, de educação, de inclusão de toda espécie. Esta é a nossa ação nesse dia de hoje. É um dia que reconhecemos ser dia de louvor a Deus por um país bonito como o nosso, mas que ainda está marcado por um fosso que é preenchido pela desigualdade social absurda, vergonhosa, alimentada pelo neoliberalismo, essa política econômica destrutiva que privilegia uma minoria e, na verdade, não consegue sequer ver a população, na sua maioria, que está sempre cada vez mais pobre. O que faz a nossa presença aqui hoje é a luta contra o racismo, contra a exclusão, contra a discriminação, que nós queremos um país justo, fraterno e humano, que a questão diga para que a gente fala não racismo, não homofobia, não feminicídio, e a gente sabe que a população negra, principalmente a população negra jovem, é a que mais sofre com o processo de exclusão, seja no mercado de trabalho, seja na sociedade, enfim. Nós estamos aqui para dar um grito, basta de racismo, basta de exclusão ao povo negro e ao povo pobre dessa cidade. Então, o dia 7 de setembro, ele marca o grito dos excluídos, aqueles que foram excluídos da real independência do nosso país. Então, nós mulheres que somos excluídas sumariamente, diariamente nos nossos espaços, nesse momento, com a aprovação das reformas que ainda não foram revogadas, como a reforma trabalhista, previdenciária, a gente continua sendo as mais exploradas no mercado de trabalho, as primeiras a serem demitidas, as últimas a serem contratadas, mas também o povo sem teto, o povo que não tem hoje habitação digna para se viver. O centro de Belo Horizonte é um exemplo disso, a quantidade de pessoas que vivem em situação de rua. Então, uma reivindicação daqueles que são excluídos do processo de decisão, de tomada de decisão do nosso país. E na nossa avaliação, um Estado que exclui sumariamente o povo, sobretudo o povo pobre, periférico, de participar desses processos, não existe representação. Então, na nossa avaliação, é importante que os trabalhadores estejam tomando essas decisões. E aí, nesse sentido, construir o grito dos excluídos é fundamental para que a gente reivindique o Estado que seja de fato construído pelos trabalhadores, né? O movimento hoje do grito é gritar contra todas as atrocidades que o governo Zema está fazendo com o povo, querendo vender o saneamento, a Copasa, querendo vender a CEMIG, e isso o povo não pode aceitar. Já enviou uma PEC para a Assembleia Legislativa para impedir o povo de decidir se quer ou não privatizar a CEMIG e a Copasa. Então nós estamos aqui para gritar por isso, para gritar contra a privatização da Serra do Curral, contra as mineradoras, exploração do meio ambiente,
ambiente e também estamos aqui para gritar pelos trabalhadores dos Correios, que estão em campanha salarial e o governo só ofereceu 3,18% de reajuste. Então nós estamos aqui para gritar para que o governo atenda os trabalhadores e valorize esses trabalhadores dos Correios e não as privatizações. Vamos à luta, tamo junto. E o PCB e o CFCAN tá aqui hoje justamente para deixar bem evidente que a gente está com fome de tudo, na realidade, né? Como já diria lá, os companheiros da Nação Zumbi, porque tá faltando a garantia dos direitos que a gente já conquistou na base de muita luta, garantia do acesso a eles, de sua implementação. Precisamos combater urgentemente, né, toda essa ofensiva privatista do governador Romeu Zema e precisamos também garantir que não só vamos parar de perder, né, direitos, vamos conseguir recuperar esses direitos e voltar a avançar nas pautas da classe trabalhadora. E o que é indispensável para a gente conseguir fazer isso é justamente as trabalhadoras, os trabalhadores estarem organizados, ocupando as ruas para conseguir pressionar, porque por mais que a gente tenha conseguido derrotar Bolsonaro na última eleição, infelizmente o que está na ordem do dia ainda é um governador bolsonarista e ainda é um parlamento, um congresso com uma correlação de forças muito ruim, com muita expressão de reacionarismo, de bancada da bala, da Bíblia. Então é nesse sentido que a gente participa desse Grito Excluídos, não só desse como todos os anos, e seguimos bem ativos e organizados em todas as lutas da classe trabalhadora ao longo de todo o ano. Mas a gente ainda precisa seguir lutando contra todo o desmonte que os últimos 4 anos de desgoverno deixaram no nosso país, lutando pela redução das taxas de juros, lutar contra o arcabouço fiscal, por mais direitos e garantias para o nosso povo, pela recomposição orçamentária das universidades públicas, estaduais e federais. Nós íamos trazer as reivindicações das pessoas em situação de rua, que lutam por moradia, né, lutam por emprego, renda, lutam por saúde, lutam por dignidade. Especialmente esse ano, Belo Horizonte está enfrentando aquilo que nós estamos chamando da CPI da população de rua, ou seja, o movimento de criminalização, né, de tudo aquilo que política pública, ação social, né, equipamentos, etc., construídos aí pela prefeitura, mas não só pelo poder público, pelo conjunto da cidade. E essa CPI, ao menos na nossa leitura, ela busca criminalizar as entidades, as ações, os movimentos aí que lutam em prol da população de rua. E por fim, é visível, né, em Belo Horizonte o crescimento das pessoas em situação de rua. É sinal de que tem muita gente com seus direitos mais básicos e fundamentais violados. É tradição nossa participar do Grito dos Excluídos todos os anos. É um espaço importante de luta e de reivindicação popular. Especificamente esse ano a bandeira contra as lógicas de privatização que tem se aprofundado no governo do estado, mas também questionar o governo federal a reestatizar a Eletrobras, que é fundamental para a soberania nacional. Então não basta enfrentar a lógica de privatização. Nós temos que entrar na agenda de reestatização, tal qual tem acontecido nas principais economias do mundo. Isso é fundamental também o Brasil fazer. Então nós temos que cobrar mais coragem do governo federal, porque nós não elegemos o Lula, nós elegemos um programa, e esse programa defende a soberania nacional. É um ano muito importante que a gente conseguiu a conquista eleitoral de eleger o presidente Lula, mas a gente ainda precisa tomar as ruas para fazer as mudanças de verdade que o país precisa, as mudanças estruturais que o país precisa. Então eu estou aqui pelos direitos mais básicos, a educação, a saúde de qualidade, a moradia. O grito do movimento dos atingidos por barragem é vida em primeiro lugar. Mas para ter vida em primeiro lugar, é preciso também que tenha um meio ambiente saudável. E aqui em Minas Gerais, a exploração desenfreada das mineradoras tem causado crimes como Mariana e Brumadinho, destruído nossas montanhas, nossas serras, nossos rios, nossas florestas e nossas matas. E o Zema é conveniente o que as mineradoras fazem aqui em Minas Gerais. E se nós não tiver planeta para nós lutar, nós não vamos ter planeta para nós cuidar. Por isso, um dos gritos do MAB hoje é em defesa do meio ambiente saudável e dos direitos dos atingidos por barragem.